uma marca, distinguir. A educação, ela põe uma marca. Ela vai distinguir. Você sabe quando uma criança é bem educada e quando ela é uma criança mal educada. E aí, eu não quero que você, papai e mamãe, sinta-se culpado por tudo, não. Mas você, papai e mamãe, tem a sua parcela de responsabilidade, sim. Porque o outro adulto, ele não vai poder educar a sua criança. Essa educação, ela vem de casa. Ela vem do berço. Eu me lembro que quando eu fazia a minha 8ª série ainda, ou meu 8º ano, nem lembro mais, faz tanto tempo, mas uma palavra muito forte de um professor na entrada, logo na apresentação, na primeira semana de aula, a sala estava assim, bagunçando até. E aí o professor, ele disse a seguinte frase: a educação, ela vem do berço, não é? E isso é uma frase real, porque essa educação, ela vem do berço. A educação, se você não educar em casa, lá fora vai ser pior. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios que os pais que tiram a disciplina, que negam a vara para os filhos, são loucos. Porque eles vão aprender de uma forma terrível lá fora, não é? Então, papai e mamãe, você ouvinte, você titio, titia, você que cuida de uma criança, aprenda que essa criança, ela precisa ser educada, ela precisa ser ensinada. E aí, então, nós vamos ver agora os ensino vital para ser passado aos filhos. Quais são esses ensinos vitais que nós podemos passar para os nossos filhos? E eu quero deixar aqui completamente pela palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, e é ela quem vai falar. Nós precisamos, o ensino vital para a nossa criança é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. O que é conhecer? É ter intimidade, é saber quem Deus é. Isso é maravilhoso. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. A gente só pode deixar de ter essas atitudes erradas quando nós conhecemos a Deus. A partir do momento que eu conheço a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais longe da escuridão eu fico. Eu gosto muito de pensar que Deus, ele é o meu protetor, ele é aquele que me guarda por inteira. Ele me guarda a minha frente, atrás de mim, quando eu não estou vendo nada, do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Ele me guarda, ele me protege. Eu quero que você imagine agora assim uma luz muito forte. E essa luz está bem na sua frente. Quando o mal vier te atacar, o que ele vai enxergar primeiro? É a luz. Então Jesus é essa luz que nos guarda, mas nós precisamos conhecê-lo. Conhecê-lo de fato, conhecer de estar perto. Porque a palavra do Senhor também nos diz lá em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos saber que Deus tem pensamentos de paz. Quantas pessoas estão com medo de conhecer a Deus ou não querem conhecer a Deus porque pensam que Deus é aquele pai carrasco que está lá de cima olhando e dizendo assim: eu não vejo a hora de você cometer um erro para eu te castigar. Não, a palavra do Senhor não nos diz isso, de jeito nenhum. A palavra do Senhor nos diz: olha, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quantos não têm esperança e nem futuro, não pensam no futuro, porque não conhecem o Deus. O Deus que eu conheço, o Deus que você conhece. E é esse ensino vital que você precisa passar para a sua criança. Eu gosto de pensar que uma criança que conhece a Deus, pode ela se sentir abandonada por todo mundo. Isso realmente acontece. Quantas vezes acontece? Jesus,
no momento em que ele estava lá no Getsemane, no momento que ele mais precisou da companhia dos amigos, quando ele voltou por 3 vezes, o que é que os amigos estavam fazendo? Dormindo, não é? E muitas vezes, quando nós mais precisamos dos amigos, eles estão longe. Mas, se você passar esse ensinamento para o seu filho, que Deus nunca está longe dele, ele vai ter segurança, ele vai ter a segurança que ele precisa. Eu também me lembro que uma vez a minha mãe me ensinou o seguinte: filha, se alguém chegar em você dizendo isso, eu era muito magrela, sabe? Eu era bem magrinha mesmo, bem magrinha, há muitos anos atrás. Eu era mocinha magrinha. E aí então falavam para mim que eu nunca ia arrumar um namorado, porque eu era magrela. E aí então minha mãe sabiamente me disse assim, nós já conhecíamos a Jesus. E ela sabiamente ela disse assim: filha, se alguém disser isso mais uma vez para você, você responde assim: olha, eu posso ser magrela do jeito que eu sou, mas Jesus me ama. Jesus me ama do jeitinho que eu sou. E aí então, essa oportunidade surgiu. Me disseram novamente que eu não ia conseguir namorar porque eu era magrela. E sabe qual foi a minha resposta? Porque eu tive uma mãe que chegou em mim e me ensinou o que responder. E eu disse: eu sou magrela sim, mas Deus me ama do jeitinho que eu sou. Pronto, ninguém nunca mais falou nada. Então nós queremos ter esse ensino vital ser passado para a vida da nossa criança, porque quando ela passar por momentos difíceis, ela vai saber no Deus, o Deus que ela conhece. Porque ela já não conhece só de ouvir falar, ela não conhece o Deus que o papai e a mamãe ora para ele. Não, vai conhecer o Deus que ela mesma ora a ele e ele responde ela. Então, esse é um ensino vital. E Salmo 42, de 1 ao 2 vai dizer assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante de sua face? Quando nós conhecemos a Deus, nós queremos ter esse desejo de estar na sua presença. Quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós estamos certos de que um dia nós nos apresentaremos diante dele. Nós estaremos lá com ele, porque ele está nos esperando. Olha que privilégio maravilhoso! E se você passar isso para sua criança agora, papai e mamãe, pense nisso. Pense nesse ensino vital que você precisa passar para a sua criança, conhecer a Deus. Isaías 65, 24 vai dizer assim, antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Mas isso daqui, sabe para quem é? É para quem conhece a Deus. Então não deixe de passar esse ensino vital para o seu filho, para os seus filhos. Ensine eles. Quando? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andamos pelo caminho, Em todos os momentos você pode estar orientando e ensinando o seu filho. Ensine também que o seu filho precisa andar com Deus. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. São promessas de Deus para aqueles que o conhecem, que andam com ele. Quando nós andamos com Deus, nós temos as promessas dele. E eu me lembro aqui de um dia, quando nós estávamos ministrando nas escolas, pela APEC, nós ministrávamos com um grupo abençoado de irmãs. E eu me lembro do testemunho que uma das irmãs disse. Havia uma criancinha, um garoto, que aquela semana estava muito chuvosa. Foi uma semana de tempo fechado. E nós dávamos aula na segunda-feira em algumas escolas, na
na sexta-feira. E aí, então, no final, quando a professora orou pela classe, ia orar pela classe, perguntou se alguém tinha algum pedido especial, um garotinho levantou a mão e disse: eu tenho, tia. Eu gostaria que Deus abençoasse o dia de amanhã, que não amanhecesse chovendo, porque o único dinheirinho que a gente ganha é entregando pão. E aí, então, essa semana toda choveu e nós não podemos entregar pão. Meu pai não pôde e amanhã eu irei com ele. Vamos orar a esse respeito? E eles oraram. E na semana seguinte, ele chegou feliz da vida, testemunhando para a professora que Deus havia limpado o tempo e que tinha dado tudo certo, porque ele foi entregar pão com o pai. Olha que experiência maravilhosa! Andar com Deus é isso. É andar com Deus, não é conhecer apenas de ouvir falar, não. Mas é de ter experiência com Ele. Deuteronômio 5, 32 e 33 vai dizer: tenham cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. A maioria dos problemas podem ter início em nós mesmos. Nós podemos ser os maiores causadores de problemas que estão na nossa vida. Então, quando nós andamos com Deus, quando nós estamos mais próximo dele, nós vamos ter as promessas dele. E como eu já disse, quanto mais perto da luz, mais longe das trevas nós estaremos. Quanto mais perto da luz, menos vontade de fazer as coisas erradas, de pecar nós teremos. E quando você passa isso para o seu filho, vai ser um ensino maravilhoso. Samuel, o segundo livro de Samuel, vai dizer assim, o capítulo 22, 31 e 33. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. Essa promessa só tem quem anda com Deus. Salmos 25, do 8 ao 10 vai dizer: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Haverá paz, haverá alegria, haverá guia para o caminho certo. O Salmo 86, 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Então, quando nós temos este andar com Deus, as coisas vão acontecer. Nós podemos andar na verdade e a falta da verdade tem feito grandes coisas terríveis acontecer em todo o universo, não é? Aí você pode ensinar o seu filho a dizer assim: eu ando na verdade. E mesmo andando com Deus, mesmo quando todo mundo estiver fazendo uma coisa errada, ele não vai ser influenciado a fazer também, a precisar mentir para você. Não, porque você vai mostrar para ele que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não existe pecado escondido, não é? Os olhos do Senhor estão, ele acompanha tudo, até mesmo no profundo do mar. Jó, quem diz, né? Se eu me esconder no Seol, se eu for para as profundezas do mar, se eu for para as trevas, vai resolver alguma coisa? Não. Porque em todos esses lugares, o Senhor chega. Deus está lá. Então, quando você ensina a sua criança a falar a verdade, quando você ensina o seu filho a andar com Deus, todas estas bênçãos o acompanharão. Mas